espiritual, e era um ciclo, todo o período de 400 anos, é a mesma história se repetindo durante séculos. Quando Deus levanta um juiz, um líder para governar e libertar Israel, Deus trazia liberdade aos filhos de Israel. Toda vez que o líder, o juiz morria, Israel declinava-se espiritualmente. A falta de um líder, ou a falta de um líder ou de uma liderança direcionada por Deus causava um grande prejuízo moral e espiritual no meio do povo de Deus. E o problema todo do período de Juízes, em que Israel se encontrava na terra de Canaã, o período em que Israel se encontrava de posse da terra de Canaã, a terra que Deus prometera a Abraão, a Isaac e a Jacó, e por meio de Josué, o líder que sucedeu a Moisés, Josué foi quem conquistou Canaã com as 12 tribos de Israel, não de maneira total, pois quando Josué morre ainda existiam terras para serem conquistadas, mas é por meio de Josué que as terras são partes, ou a maior parte das terras são conquistadas e distribuídas heranças, as sortes de cada tribo conforme as heranças. O problema do período de Juízes, em que Israel se torna escravo na própria terra da promessa, é um problema de não observância às orientações que Deus havia determinado por meio de Moisés e confirmado através de Josué. Deus havia prometido uma terra que emanava leite e mel, mas a terra não estava vazia. Deus disse que iria dar a terra, mas a terra tinha moradores. Israel precisava fazer a sua parte, Israel precisava conquistar, Israel precisava fazer naquilo que cabia a orientação de Deus para que ela cumprisse. Qual foi a orientação de Deus para o povo de Israel quando entrasse na terra de Canaã? Deus orienta as 12 tribos, lembrando por meio de Josué que as 12 tribos, quando entrassem na terra de Canaã, expulsassem todos os moradores da terra, tirassem, removessem, expelissem os moradores da terra, para que amanhã não servisse de tropeço ou de prejuízo espiritual. O que é que Israel faz quando entra na terra? Vamos abrir a Bíblia no livro de Juízes, capítulo 1, para que os irmãos compreendam o contexto histórico do período em que sucede o que acontece, a história desta personagem, destas duas personagens, da Noemi e também do Ruth. No capítulo 1 do livro de Juízes, versículo de número 1: E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. E a Bíblia diz que Judá, juntamente com Simeão, seu irmão, sobe a herdade que caiu-lhe por sorte, e começaram a iniciar as pelejas contra os cananeus, e começam a prosperar, de maneira que, no versículo 4, e subiu Judá, e o texto diz: E o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os filisteus, de maneira que feriram deles também a Bezeque e a 10.000 homens. E a Bíblia diz que quando Israel começa, que as 12 tribos de Israel começam a pôr em prática a ordem de Deus, a Bíblia diz que o Senhor era com Judá. O Senhor era com a tribo de Judá, lhe dando vitória, seguindo a orientação de Deus para a vida deles. O problema é que, enquanto as tribos estavam direcionadas por Deus, cumprindo a ordem de Deus,
o capítulo 1, versículo 19, diz que Deus era com Judá e foi o Senhor com Judá. Enquanto Israel estava debaixo da orientação de Deus, Deus era com Judá, de maneira que despovoavam as montanhas, de maneira que venciam as batalhas. Porém, o texto do versículo 19 diz: porém, não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Israel começa a se deparar com algumas dificuldades. Israel havia passado 40 anos peregrinando no deserto. Israel não tinha estratégia militar, não eram habituados com guerras. E agora Israel se depara com povos já habituados, que tinham uma certa estabilidade, que já tinham carros de ferro, estratégias militares. E Israel depara-se com algumas dificuldades, as tribos de Israel, ao despovoar as terras, encontrando alguns empecilhos. Deus dará ordem para os judeus, para as tribos de Israel invadirem a terra, mas Deus não dá a estratégia militar da guerra. Israel precisava confiar em Deus, no plano de Deus, na vontade de Deus, dizendo: eu vou dar a terra a vocês, façam a parte de vocês. Israel não tem fé suficiente quando começa a se deparar com algumas dificuldades, alguns problemas, e começa agora a seguir um ciclo. O que Judá faz, o que Judá não faz, as outras tribos também não começam a fazer. Expulsam partes dos moradores da terra, mas sempre deixam alguma coisa na terra de Israel. No versículo 19 diz que a tribo de Judá não expeliu os moradores do vale. Versículo 21: porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. E o texto vai se seguindo. Cada tribo vai repetindo a mesma falha da orientação de Deus. Versículo de número 27: nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Sean. Eu estou resumindo aqui. Versículo 29: tampouco expeliu Efraim os cananeus que habitavam em Gezer. Versículo 30: tampouco expeliu Zebulon os moradores de Quitron. Versículo 31: tampouco Aser expeliu os moradores de Jacó. Versículo 33: tampouco Naftali expeliu os moradores de Bet-Semes. Versículo 34: e apertaram os amorreus aos filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixaram descer ao vale. Também os amorreus quiseram habitar nas montanhas de Eres. Versículo 33: e foi o termo dos amorreus desde a subida de Acabrim e desde a penha e dali para cima. A tribo de Israel, ao tomar posse das herdades das terras, das divisões de terras, começava a expulsar a maior parte dos povos, mas sempre deixava uma minoria, uma parte. E esta parte eram brechas que iam sendo deixadas, indo contra a orientação de Deus, e que poderia surgir, ou que surgiu, os grandes problemas futuros. A orientação de Deus era: a terra tem moradores, entrem e expulsem todos os moradores. Canaã representa a vida prática de um cristão, de um servo de Deus, que serve a Deus alegria. Embora nós temos uma comparação, nós temos uma tendência de comparar a Canaã terrestre, que Israel se apropriou, com um tipo da Canaã celestial, onde nós vamos morar, embora não tenha este tipo na Bíblia de apontar Canaã terrestre como a Canaã celestial. Ela não se enquadra em um tipo, pois a Canaã terrestre já tinha moradores, os moradores foram expulsos.
Israel não toma posse totalmente da terra de Canaã. A terra de Canaã, ela representa mais a vida cristã, a vida espiritual de um cristão, que serve a Deus, que é resgatado por Deus, que é liberto por Deus, e agora vive uma vida, uma jornada em Canaã, uma vida espiritual, uma prática. E como cristãos que somos, apesar de sermos resgatados por Deus da condenação da morte eterna, libertos por Deus, temos batalhas diárias, territórios a serem alcançados de maneira diária em nossas vidas, batalhas enfrentadas contra o inimigo das nossas almas, batalhas a serem vencidas com o mundo, que é um dos inimigos nossos, e a carne, que é um outro inimigo ao qual nós devemos lutar. É uma peleja, um território a ser alcançados, onde o cristão vive uma luta constante de batalhas espirituais, e precisamos vencer os nossos inimigos, lutar contra aquilo que nos afasta contra Deus. E se tratando da vida espiritual do cristão, precisamos seguir as orientações de Deus para as nossas vidas, que é um dos requisitos primordiais para ter uma vida espiritual bem sucedida. Israel é tirada da terra do Egito, passa 40 anos peregrinando no deserto, almejando chegar em Canaã, para quando chegar em Canaã se tornar escravo na própria terra da promessa. Se tornam escravos, se escondendo em cavernas, preocupados com os inimigos, que toda vez que vinha a colheita, vinham os inimigos e levavam para si, a ponto que nós vemos o próprio Gideão malhando trigo no lagar, se escondendo com medo dos inimigos, que toda vez que vinha a colheita tomava para si. Israel permaneceu neste ciclo de espinho na carne, um espinho nos olhos. Imagine um cisco no olho, pouco tempo ali incomoda, a gente quer logo tirar, soprar, faz o que for para incomodar. Israel permanece 400 anos com espinho nos olhos, espinho na carne, tentando tirar e não conseguindo, orando, e passava ali uma fase de alívio, depois retornava o ciclo, tudo porque não se atentou para a orientação de Deus. Qual é a orientação? A terra tem moradores, expulsem tudo aquilo que não agrada ao Senhor, expulsem os inimigos da terra. Os judeus entram, as tribos invadem, se acham forte demais. É o perigo para o cristão que se acha forte demais, que se acha que não tem nada demais. Eu consigo, eu administro, não é? Administrar coisas espirituais no mundo em que nós vivemos é um grande perigo. Tornar-se negligente das guerras, dos inimigos presentes, e não administro aqui. Dá para administrar, somos fortes, vamos subjugar, deixa aqui este povo, não tem nada demais. A gente subjuga este povo, a gente controla. Aí estava o problema. Ao deixar esses moradores, surge a brecha. No capítulo 2 de Juízes, o anjo do Senhor aparece em Gilgal, reunindo todas as 12 tribos de Israel. E no versículo 2 o anjo diz: e quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra. O anjo está lembrando do concerto, da orientação de Deus por Moisés, dizendo: Deus disse a vocês que não fizessem concerto com os moradores da terra, mas antes que vocês derrubassem os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isto? O anjo diz: por que vocês não atentaram? Por que vocês fizeram isso? E por causa do não cumprimento da orientação, pelo que agora eu digo para vocês no versículo 3: eu não vou mais expelir diante de vós, antes estarão as vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras, todos os filhos de Israel e o povo levantou a sua voz e chorou. Deus disse: expulsem
Joguem fora aquilo que pode prejudicar a vida de vocês amanhã. Lancem para fora de si. Derrubem os altares. É o problema de um novo convertido que entrega a vida para Jesus, mas não se abre, não quer abrir mão das coisas do passado. E algumas coisas diz: não faço mais, não me envolvo mais, mas outras coisas deixa como se fosse um bichinho de estimação, um altarzinho, deixa lá um probleminha e a gente vai administrando. E a orientação de Deus: joga fora, porque pode prejudicar. É o período do livro de Juízes. E porque Israel não atentou, o anjo disse: agora o que vocês deixaram no meio de vocês vai servir de tropeço, vai ser chicote nas vossas costas, espinho aos vossos olhos. Vocês vão querer desapegar, mas não vão conseguir mais, porque enquanto vocês estavam fortes, vocês não expeliram. E é este o resumo do livro de Juízes. Quando Deus nos mandar jogar fora algo, abrir mão de algo, é melhor abrir mão de algo, é melhor jogar fora. Diga assim comigo: é melhor jogar fora, do que ser lançado para fora da presença de Deus. É melhor tirar do que ser tirado, jogar do que ser jogado, lançar fora do que ser lançado da presença de Deus. E por causa deste não cumprimento à orientação de Deus, Israel vive um ciclo, escravo na própria terra da promessa, porque Deus disse: expulsa os moradores da terra. Israel deixou pequena parte e tornou-se de grandes prejuízos espirituais. E a Bíblia diz no livro de Ruth, capítulo 1, que essa história sucede nos dias em que os juízes julgavam. A Bíblia diz que houve uma fome na terra. No capítulo 1, versículo 1 do livro de Ruth, diz que houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem chamado Elimeleque. Elimeleque quer dizer Deus é rei. Diga assim comigo: Deus é rei. Deus é rei. E Elimeleque, efrateu da tribo de Judá, por causa da fome que se levantara na terra, tomou a iniciativa de tomar a sua esposa, seus filhos ainda adolescentes, e irem para a terra de Moabe. Só foram para a terra de Moabe porque existia Moabe. Só existia Moabe porque Israel não expulsou os moabitas da terra quando entrou nas 12 terras como herança. Um problema que poderia ser resolvido lá atrás. E Elimeleque vai buscar refúgio em Moabe. É o problema de muitos crentes, que há, por causa de uma crise, de um problema, a Bíblia diz que surgiu fome na terra, e até incoerente, né? Porque Belém significa casa de pão, e houve crise, houve falta de pão na casa de pão. Um problema surge, e por causa da fome, ele toma a iniciativa de tomar a sua família e ir buscar refúgio em Moabe. Moabe era uma terra que havia sido sentenciada por Deus, amaldiçoada por Deus. No capítulo de Deuteronômio, capítulo 23, versículo de número 2, versículo 3, Deus havia dito que nenhum amonita e moabita haveria de entrar na tenda da congregação de geração em geração, porquanto quando Israel estava peregrinando no deserto, não saíram com pão e nem com água para suprir as necessidades de Israel. Ao contrário, contrataram um profeta, um feiticeiro pagão por nome de Balaão, para lançar maldições e pedras de tropeço contra os filhos de Israel. Porém, Deus disse: eu, Senhor, não ouvi, porquanto transformei a maldição em bênção sobre os filhos do meu povo.
Balaão não consegue destruir Israel com feitiçaria, pois contra Jacó não vale nenhum encantamento. O Senhor disse: não pode se amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Mas por causa de Balaão, por causa do conselho de Balaão, os filhos de Balaque lançaram um tropeço no meio dos filhos de Israel, de maneira que naquele tempo morreram mais de 25 mil israelitas, porque foram aconselhados por Balaão, dizendo: chama as tuas moças bonitas, começa a conversar com os rapazes, atrai eles pelas belezas deles. E agora os filhos de Israel começaram a namorar com as filhas dos moabitas, e depois que começaram a namorar, estavam agora em prostituição, praticando idolatria, prostrados diante dos deuses de Moabe, diante dos deuses pagãos. É o problema de não tirar do meio de vós aquilo que Deus diz: tira, afasta, tira do meio, e pode servir de tropeço. E há fome na terra, vamos buscar refúgio em Moabe, alguma coisa. Elimeleque viu em Moabe, chamou a atenção, porque vai para Moabe, e em Moabe ele vai peregrinar, mas num período de 10 anos, tragédias acontecem. A Bíblia diz que Elimeleque morre, e agora está Noemi, sua esposa, apenas com os seus 2 filhos, Malom e Quelião, qual casam com Orfa, um com Orfa e outro com Ruth, ao qual a Bíblia diz também que os seus filhos Malom e Quelião morrem em Moabe. E agora se encontra Noemi, a israelita, viúva do seu esposo, não tendo mais os seus 2 filhos que poderiam trazer sustentabilidade para ela. Se o problema era grande para uma viúva, imagine agora 3 viúvas juntas, numa mesma casa, numa mesma família, sem sustentabilidade nenhuma, desprovida de herdades, ao qual lhe perdeu porque não tinha mais esposo e não tinha mais herdeiro. De maneira natural, a herança passava-se para outro herdeiro da família, perdia-se, era vendida, e aqui ela perde tudo, perde os seus bens, perde a estabilidade financeira, perde a credibilidade por sair da tribo de Judá e ir lá buscar refúgio em Moabe, e agora com 2 noras estrangeiras, uma Orfa, outra Noemi, desamparada, estava praticamente vivendo de esmola. E a Bíblia diz que o livro de Ruth, ele traz uma mensagem diante das tragédias, diante das precipitações. O livro de Ruth mostra o cuidado e a misericórdia de Deus para aqueles que reconhecem o erro, para aqueles que desejam voltar para o lugar aonde não havia saído, o lugar que se chama o centro da vontade de Deus. E a Bíblia diz que Deus é misericordioso e Deus providencia. É o livro de Ruth, a mensagem que traz é o Deus da provisão, o Deus que providencia quando tudo vai mal, quando a gente acha que não tem mais saída, que não tem mais solução, que não tem mais saída para se resolver. Deus é o Deus da providência. É o Deus que, ao retorno de Noemi para Belém de Judá, Deus cria todo um cenário estabelecido por Ele para trazer restauração à israelita Noemi e à estrangeira Ruth, que pela sua fé decide servir ao Deus da sua sogra. Diga amém por isso. Diante das situações improváveis, apesar de Noemi apresentar às suas 2 noras as situações improváveis, a lógica humana, ela apresenta as circunstâncias: não, minhas filhas, voltem para a terra dos pais de vocês, lá vocês têm refúgio, lá vocês têm os seus pais, seus parentes, eu não tenho mais nada. E mesmo assim, se hoje eu casasse e tivesse filho, porventura vocês ainda iam esperar que eles crescessem e tornassem grande para casar-se com eles e tornar a ter herdeiros. Voltem. Orfa, analisando a lógica, o problema realmente não tinha condições. Volta, beije, se despede da sua sogra e volta para a sua terra, servindo aos seus deuses. Mas Noemi, mais Ruth, a estrangeira, uma das suas noras, ela
em oposição ao que Orfa disse, ela disse: não me instes para que te deixes e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. Noemi, minha sogra, o teu Deus, o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. É uma fé muito grande, irmãos, esta estrangeira, o qual era moabita, pertencia a uma terra que foi amaldiçoada por Deus, e encontra a graça de Deus. Por causa da sua fé, ela rompe as dificuldades. O teu povo, ela nem conhecia o povo de Noemi, estava lá nas terras, as tribos de Israel, só conheceram apenas a própria sogra, mas através do testemunho de Noemi, sua sogra, ela passa a crer, a ter esperança no Deus que a sua sogra servia, dizendo ao povo: o teu povo é meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. E ela vai e volta para a terra. Eu queria falar nesta noite sobre a providência de Deus no livro de Ruth e alguns segredos para receber a provisão de Deus em meio às crises, em meio aos fracassos da vida. No final de 10 anos, estava agora Noemi e a sua nora Ruth desamparada, sem saída nenhuma. A única coisa, uma única luz no final do túnel era voltar para Belém de Judá, para o lugar onde não havia, deveria ter saído, e voltam para lá, mas totalmente desprovida, amarga, como ela disse: não me chamais mais Noemi, mas Mara, porque ditosa parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. E eu vejo alguns requisitos, ou alguns segredos que fizeram Ruth e Noemi receber a provisão de Deus em meio aos problemas, em meio à crise, em meio à falta de pão, ao luto, à dor, à perda, à falta de estabilidade. O primeiro segredo que eu vejo em Noemi, em Ruth, para receber a provisão de Deus, no capítulo 1, versículo 7, o texto nos diz: pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. Diga assim comigo: pelo que saiu do lugar onde estivera. O primeiro segredo de Deus para se receber a provisão de Deus no livro de Ruth, para Noemi, que Noemi tomou a atitude juntamente com a sua nora chamada de Ruth, é que Noemi e Ruth saiu do lugar onde ela estivera. A primeira atitude para se receber a provisão de Deus é não ficar prostrado diante das situações adversas da vida, é não se deter diante do problema, diante da crise. A crise veio, faltou pão na terra. Estamos sofrendo luto, existe uma realidade, existe o problema, existe, mas qual é o segredo que Noemi toma diante do luto, e diante da perda, diante da dor, diante de todos os problemas que estava enfrentando? Noemi saiu do lugar onde ela estivera. O primeiro segredo de Deus é sair do lugar de onde você está, é não ficar prostrado, é não se deter diante das situações, é não estar prostrado, é não ficar parado. A ordem de Deus é: se mova, aleluia, se movimente, aleluia, se levante desta situação. A crise bateu, decisões foram tomadas diante da crise, da falta, da escassez do pão. Problemas aconteceram por causa da sua escolha, frustrações, decepções, houve problema em tudo. Você está ciente, e agora você está prostrado diante de situações de crise, problemas, e você sabe: escolhemos errado, tomei decisões
precipitadas, mas chegou a hora de sair deste eu tomei, a culpa é de fulano, a culpa é minha. Chegou a hora de parar de estar culpando os terceiros, terceirizando responsabilidade. A ordem de Deus é para você: se levante, se mova, levante-se, não fique prostrado. A ordem de Deus é avance, a ordem de Deus diante do mar vermelho, das muralhas, paredes, obstáculos, e são para atrás com o exército. Qual é a ordem? Diante dos obstáculos, o mar na frente não tem saída. E Deus disse: a ordem é para marchar, avança. Quando não tiver saída, levante-se, erga. O segredo de Ruth que eu vejo é que ela se move e se levanta do lugar onde ela estava prostrada. Aleluia. O segundo segredo que eu vejo em Noemi é que Noemi soube atentar para o direcionamento de Deus. O segundo segredo para você receber as provisões de Deus na sua vida está em atentar para as orientações que Deus tem para você no meio deste luto, no meio desta perda. Você não se levantou, você não se ergueu, você não se moveu do seu lugar. Deus vai dar uma orientação. Precisamos estar atentos aos sinais que Deus vai nos dar para que a gente possa seguir a direção de Deus. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo de número 6: então se levantou ela com as suas 2 noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Olha o sinal de Deus aí para Noemi, lá em Moabe. Olha o sinal de Deus aí lá no meio do luto, no meio da perda, no meio de tantas tragédias. Ela ouviu um sinal de Deus. Ela escuta lá em Moabe de que Deus havia visitado o seu povo dando-lhe pão. Este foi o sinal de que era tempo dela se levantar e voltar e sair do lugar onde ela estava prostrada e ir para o lugar onde ela estava sabendo, lá visitando o seu povo com pão. Deus está visitando o seu povo com pão lá em Judá. Foi o sinal de Deus, foi a estratégia de Deus para ela, para sair daquela situação, para começar a se movimentar. Deus está dizendo: você vai se movimentar na minha direção, para o lugar. Não basta somente se levantar, não basta somente tomar a direção, tomar a frente e andar. Você precisa ir para a minha direção. Você precisa seguir o curso da minha ordem, da direção que eu tenho para você. Existe uma estratégia de Deus no meio desta crise. Deus vai dar uma orientação para você e você vai seguir a orientação de Deus, a estratégia de Deus para as provisões de Deus na sua vida. É necessário que você esteja atento à orientação de Deus. E você estar atento às orientações de Deus fará toda a diferença. Muitas vezes a direção de Deus é contra a lógica, não é? As pessoas em volta não entendem a direção de Deus, a vontade soberana de Deus, e não entendem. Mas quem é de Deus, quem discerne as coisas de Deus, não precisa de muita coisa para saber que Deus vai fazer alguma coisa. O profeta disse: moço, sobe no monte, vai ver alguma coisa, algum sinal de Deus. Ele sobe no monte, quando sobe e desce pela primeira vez, ele diz: homem de Deus, eu não vi nada. Eu não vi nada que pudesse trazer alguma coisa de que Deus vai mandar chuva. Escute nesta noite, não é porque alguém está dizendo que não está vendo nada que não vai acontecer. Não é porque alguém está dizendo estamos só, estamos sem proteção, e o homem de Deus dizendo: abre os olhos do moço, Senhor, para que eu veja quem está
Não é porque alguém que está perto de você está dizendo: eu não estou vendo nada, que não vai acontecer, que não está presente a nome de Deus. Mas quem é profeta, quem é homem de Deus, não precisa de muita coisa para saber que Deus vai mandar chuva. Retorna lá 7 vezes. Na 7ª vez ele disse: eu vi. Tu vês o que? Eu vi uma nuvem, mas uma nuvem tão pequena. Eu vi um sinal, mas não sei se é sinal, eu não sei se é alguma coisa. É uma nuvem do tamanho da mão de homem. Aí o profeta disse: é o suficiente para quê, profeta? Para dizer ao rei Acabe que se prepare, porque haverá chuva de Deus na terra. Tem chuva de Deus vindo aí, mas por causa de uma nuvem tão pequena, porque quem é de Deus não precisa muita coisa para saber que Deus vai fazer e vai operar. Deus já me deu sinal, é pequeno, mas tem chuva. Siga a orientação de Deus. Se movimente, se levante e vá para Belém, porque Belém é lugar de provisão de Deus para a sua vida. É tão bom, irmãos, estar no centro da vontade de Deus. É tão bom permanecer em Belém. Mesmo que o pão falte, eu estou em Belém. Mesmo que venha luta, eu estou em Belém. Mesmo que venha perda, eu estou no centro da vontade de Deus. Irmãos, para quem escolhe errado e para quem escolhe certo, tem preço também. Não só paga preço, não só sofre e passa por luta quem está longe da vontade de Deus, não. Quem está na vontade de Deus também chora, também sofre, também paga preço. Agora, quando você está em Belém, quando você está em Belém, é outra coisa. Está faltando pão, mas eu estou em Belém. A porta fechou, mas eu estou servindo a Deus. Eu estou tendo perdas, mas eu estou no centro da vontade dele. Eu vou esperar, não vou tomar decisões precipitadas, porque hoje Deus fechou a porta, Deus abre novamente, mas eu estou em Belém. Belém é casa de pão, e o meu Deus é dono do trigo, é dono da terra, é dono da chuva. E seja atento à orientação de Deus, porque a orientação de Deus fará a diferença, fará toda a diferença. Ela não poderia voltar para Belém em qualquer momento. Ela chega no momento certo, na estratégia de Deus. Deus criou um cenário. E a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 22, que quando elas chegam a Belém, elas chegam no princípio da cega das cevadas. Ela não chega no meio da colheita. Elas não chegaram no final da colheita. Elas não chegaram quando a colheita acabaram. Se ela chegou no princípio da colheita. Elas iam a caminho para Belém e Deus ele vai logo, vai começar a colheita. Era as duas, se me permite a expressão, as duas esmoléu indo, voltando com as mãos vazias e Deus dizendo: vai logo, porque está chegando a colheita. O princípio pode nem chegar nem antes, nem no meio, nem depois. Vai chegar
solução do problema. Aí você vai ficar olhando para quê? Para os problemas, mas ainda vai ficar olhando para as coisas ilógicas. Deus já te deu um sinal e você, diante de um sinal, ficou com o sinal de Deus, ou fica com as coisas que, mas não dá, mas não tem como, mas não pode, mas como será? Não olha para o ventre de Noemi. E às vezes foi um problema de Orfa. Orfa olhou para o ventre de Noemi, achando que a provisão viria do ventre de Noemi. Quando Noemi disse aqui, vocês vão esperar o que daqui? Ei, olha para a minha idade, olha para o meu ventre, não tem como. Aí ela fala, é verdade. Segue a orientação de Deus, não olha para o ventre de Noemi, porque não é o ventre de Noemi que vai trazer a provisão de Deus. Deus está preparando outro ventre. Imagine se ela recebesse a resposta lá assim, vai ser no ventre de Ruth. E orou, estrangeira, na terra da maldição, que não entra na tenda da congregação segundo o mandato de Deus. Mas Ruth quebra o protocolo pela fé, irmãos. A Ruth no Antigo Testamento é a mulher cananeia do Novo Testamento. Enquanto Ruth come no campo de Boaz, que era estrangeira, a cananeia tira o pão da mesa dos filhos com o sumo sacerdote. Jesus disse: não vem tomar o pão dos filhos, que só tem direito os sacerdotes uma vez por semana, quando ele é no santo lugar e coma no mesa dos pães da mesa da proposição. Não convém tomar o pão dos filhos, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas sem cagamento, seu Senhor. Grande é a tua fé. Grande é a tua fé, mulher estrangeira. Tu não vai receber migalha, tu vai receber o pão. A mesa simbolizava ali Israel. O pão era Cristo. O pão que estava sobre a mesa foi rejeitado pelos filhos e caiu no chão. Aí veio a mulher cananeia e pegou das migalhas. Ele caiu da mesa que foi rejeitado pela mesa que simbolizava Israel. E o que representou a mulher cananeia no Novo Testamento, tomando o pão do filho pela fé, antecipando a bênção dela pela fé, aconteceu com a estrangeira por nome de Ruth, por causa da fé que Ruth teve. Ela foi agraciada por Deus. A fé de Ruth foi uma fé grande. Voltar para um lugar que eu serei, irei para um lugar que eu serei rejeitada lá. Vou ser humilhada lá. Sou estrangeira, irmãos. Mas ela se apega ao Deus. O único refúgio que Ruth tinha era somente a sua nora e o Deus que agora ela estava servindo. E ela vai para um lugar impróprio, que pela lógica ninguém vai me aceitar lá. Ela vai por fé, porque ela não atentou para o ventre de Noemi, mas se apegou ao Deus de Noemi. E o único segredo de Deus para Ruth e Noemi receber a provisão de Deus: ela saiu do lugar onde estivera, ela seguiu o direcionamento de Deus, não atentou para o ventre de Noemi. E o quarto segredo, ela fez, diga-se comigo, ela fez a sua parte. Olhe no seu irmão e diga assim para ele: faça a sua parte. Você pensa que Ruth era preguiçosa? Não, Ruth fez a sua parte. Quando chega lá,
se é permitido, porque no princípio da colheita, que era o início das 70 semanas da festa de Pentecostes, pela lei determinada por Deus, quando Boaz permite que os servos deixem os trigos caírem pelo caminho, ele não estava fazendo mais que a sua obrigação, cumprindo a lei mosaica, de que na colheita todo o Senhor, ele deveria deixar e não apanhar o que caísse pelo caminho, para que os pobres pudessem sempre ter a provisão, cuidado durante o princípio da colheita. E a Moabita Ruth já está por dentro já da cultura de Israel, e ela permite, deixa aqui no campo, para que põe espigas atrás daquele cujos olhos eu achar graça. E mãe me disse: vai, minha filha, olha para o seu irmão nesta noite e diga assim: você está fazendo a sua parte? Se você está fazendo a sua parte, diga assim para ele: se você está fazendo a sua parte, deixa que agora é com Deus. Faça a sua parte, deixa a parte de Deus que Deus vai fazer. Agora é com Deus. Para se receber as provisões de Deus, tem a minha parte e tem a parte de Deus. A minha parte é se levantar do lugar, a minha parte é seguir a orientação de Deus. A minha parte é não atentar para as coisas lógicas, para os problemas, para não me estagnar diante dos problemas. Mas a parte maior, aquilo que a gente não pode fazer, Deus vai fazer por nós. Ruth capítulo 2, versículo 3. Ruth 2 e 3. Foi, pois, que chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte na parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimelec. Diga amém por isso. Agora é com Deus. Aleluia. Irmãos, tinha muito campo. Tinha muito campo para ir. Quando nós dizemos que a parte maior de Deus, porque não tinha como ela saber que o campo era de um homem por nome chamado Boaz, que era da geração parente de Elimelec, o seu sogro que havia morrido, e que tinha uma lei, que existia um benefício que poderia trazer providência. Não tinha como, irmãos. O texto aqui diz que caiu em sorte. Crente não tem sorte, crente tem a mão de Deus soberana, guiando, direcionando os seus caminhos. Deus já tem um campo certo para direcionar você. Se chama Campo de Boaz. Está lá colhendo espigas. O campo de Boaz é o campo de Deus, a estratégia de Deus para trazer providência para Noemi, para Ruth, e caiu sorte e entrar justamente no campo de Boaz. Você crê que Deus está providenciando um campo? Deus está providenciando uma estratégia de Deus. Deus vai direcionar você para receber as provisões de Deus na sua vida. E o campo é uma fase. A fase que Deus está providenciando, e ela ia colher as espigas, de maneira que ela colheu uma grande parte, voltou. A sua sogra ficou surpreendida, saiu de casa sem nada e voltou cheia de uma reservada de trigo, abastecida, porque aquele homem Boaz era o parente mais chegado de Elimelec, segundo a lei levítica, do levirato. Boaz era um parente que, segundo a lei e a orientação de Deus, poderia e se permitia casar com a estrangeira, para que pudesse restituir a herdade da herança para a Noemi, a israelita, que havia perdido tudo.
e Boaz casa-se com Ruth, com a estrangeira, trazendo restituição e prosperidade para Noemi. E Ruth, a estrangeira, nada mais nada é do que a bisavó de Davi, pertencendo à linhagem messiânica. É uma das 4 mulheres que aparece na genealogia de Mateus: Tamar, Raabe, Ruth e Maria. Está lá o nome de Ruth, a estrangeira. Recebe, é incluída na genealogia de Cristo, a estrangeira que teve fé na tipologia bíblica, enquanto Noemi representa Israel, que saiu de Belém na escassez, no centro da vontade de Deus. Ruth, a estrangeira, representa a igreja, os gentios, que fomos alcançados pela misericórdia e pela graça de Deus. E Boaz, o parente, o remidor, é o tipo de Jesus Cristo, remidor, que restitui, que casa com a noiva chamada Ruth, estrangeira, ao qual restitui as heranças de Noemi. Diga amém por isso. Deus está providenciando um campo, Deus está providenciando uma porta, uma estratégia de Deus está vindo sobre a sua vida, um escape de Deus. Hoje aqui na consagração, o Senhor falou conosco que o Senhor estava tirando Jeremias de um calabouço, descendo cordas para tirar Jeremias de um grande calabouço. Deus está descendo cordas, Deus está providenciando um campo, dando uma estratégia para tirar de uma situação. Deus está providenciando o cuidado de Deus com você. E quem sabe você vai estar neste campo da provisão de Deus já faz tempo, debaixo de uma provisão do cuidado de Deus. Sai de casa vazio e ele volta para casa abastecido. É a porção diária, a porção semanal de Deus. É o princípio da colheita. E a colheita de Deus está percorrendo sobre a sua vida. As pessoas não entendem como é que pode. As situações adversas, a porta fechada, quem sabe, e ficam as pessoas questionando como é que está sobrevivendo esta família, como é que essas pessoas estão comendo, como estão tudo. As pessoas não entendem que nós estamos no campo de Boaz. E no campo de Boaz é a provisão diária, é a provisão semanal. Mas Deus manda te dizer esta noite que o tempo da colheita no campo de Boaz está acabando. Você está vivenciando uma experiência diária com Deus de provisão. Não tem hoje, mas tem amanhã. Não tem hoje, mas tem amanhã. Hoje vem uma porção, amanhã vem outra. E não se sabe cada dia como se superam as coisas. E você está vivendo uma vida diária de dependência, de provisão, de cuidado de Deus. Só uma coisa ali, mas é uma coisa aqui. É o campo de Boaz. Está colhendo aquilo que não plantou. É o campo de Boaz. E quando chega, não chega por seu esforço, não chega por seu currículo, não chega por seu mérito. É a provisão de Deus. É Boaz que está dizendo ao céu: deixa cair. Deixa cair mais um pouco. Você está no tempo do campo de Boaz, mas Deus manda te dizer nesta noite: o tempo do campo de Boaz está acabando. Deus está dizendo: vai chegar o tempo da estabilidade, que você não vai precisar mais viver da porção diária. Você não vai mais viver daquilo que cai dos campos de Boaz, das espigas e cevadas. Deus está dizendo: vai haver estabilidade, vai existir uma fonte que você não precisará mais ir no campo colher daquilo que não é seu, daquilo que lhe provém, daquilo que chega nas suas mãos. Haverá estabilidade, Deus vai restituir a tua sorte, haverá uma fonte
pastor